Oi, gente. Esse é o primeiro vídeo do canal e eu decidi contar um pouquinho sobre o meu relato, sobre como eu encontrei o professor Hélio Couto, a ressonância harmônica. Então, vem comigo se você quer saber mais sobre como é esse processo. Bom, gente, eu não tive uma infância muito fácil, sempre me sentia bastante deslocada. Em todos os lugares que eu estava, eu me sentia bastante deslocada, sempre. E com o passar dos anos, eu acabei sofrendo muitos abusos psicológico, abuso físico, de todas as formas possíveis. Não tive uma família bem estruturada. A minha família era basicamente eu, a minha mãe e o meu irmão. Mais pra frente, a minha mãe engravidou novamente e aí eu tive uma irmãzinha. Mas aí eu já tava adolescente, na fase ali dos 20 anos. E a minha vida já estava indo de mal a pior. Então, quando eu achei que não podia piorar, piorou. Mas, de alguma forma, eu sentia que as coisas estavam tomando um rumo que eu estava levando para aquele rumo. Eu estava criando aquilo. Então, em 2021, eu tive um salto, foi o meu primeiro salto de consciência. Foi quando eu dei um basta. Eu decidi dar um basta em tudo que eu estava vivendo. Relacionamento abusivo, de todos os lados. E me entregava demais. As pessoas tinham muito de mim, eu me entregava muito. Então, com relação a parte emocional mesmo e também financeira, eu entregava completamente para as pessoas, assim, eu não me importava. E aí eu fui percebendo que aquilo estava me deixando muito exausta emocionalmente. E aí eu decidi dar um basta naquilo tudo que estava acontecendo comigo. Não foi fácil, né? Inclusive não tem sido fácil ainda, mas eu me lembro que teve um dia que eu tava voltando do trabalho super mal, porque eu sofria muito abuso psicológico no meu trabalho também do meu chefe. Então, nesse dia, ele tinha me humilhado de todas as formas, falado que tudo que eu fazia era errado, que sabe aquele ditado, se você faz, te critica. Aquele meme, era bem assim. Então eu saí super mal. Eu lembro que a nossa reunião finalizou 3 horas da tarde e eu abaixei o meu computador, abaixei minha máquina e fui embora. Saí do escritório chorando muito. E aí, durante esse caminho do escritório até minha casa, eu lembro que eu vim chorando muito no transporte público. Muito, muito, muito. De soluçar. E aí eu vim questionando Deus. Eu vim falando assim: Deus, por que que as coisas são assim comigo? Por que que tudo de ruim acontece na minha vida? Por que as coisas não são fáceis? E aí eu vim questionando isso, vim falando com ele e dizendo que eu não aguentava mais,
reclamando com ele mesmo, falando que, cadê você, Deus? Por que que eu tenho que passar por tudo isso? Eu não sou amada por você, mas você não é aquele que ama todos? E o que que eu tenho que fazer? Me tira desse lugar, eu não quero mais. Eu não aguento mais passar por tudo isso. E aí eu vim reclamando bastante com Deus enquanto eu chorava. E na época eu tava começando a frequentar a igreja, então eu escutava muito louvor. E aí eu lembro que eu tava escutando louvor no fone, bem alto, e questionando. Quando eu cheguei na minha cidade, eu trabalhava no centro de São Paulo e eu moro no interior. E aí quando eu cheguei na minha cidade, mais ou menos uma hora e meia depois, que eu desembarquei, eu encontrei um rapaz. Ele tinha um cabelo comprido assim, e ele tinha uma folha de bananeira. Ele carregava uma folha de bananeira nas costas. E a folha era bem grande e arrastava no chão. Quando eu desembarquei, eu encontrei com ele. Dei de cara com ele, até me assustei. E aí eu tava ouvindo o fone bem alto e continuei caminhando. E aí foi pro terminal de ônibus para pegar o ônibus e tudo mais. E quando eu cheguei lá, eu olhei para trás e esse rapaz estava atrás de mim. E eu escutando música bem alto. E aí ele começou a pedir para eu tirar o fone. E aí eu abaixei meu fone e falei assim com ele: moço, eu não tenho dinheiro para te ajudar. E aí ele fez assim, olhou para mim, bem no fundo dos meus olhos, e falou assim: eu não quero dinheiro. Existem coisas que ajudam muito mais do que dinheiro. Eu posso fazer uma arte para você? Não precisa me pagar. E aí eu falei para ele: claro, pode fazer. Eu ainda tava chorando, né? Eu enxuguei minhas lágrimas. E aí ele tirou daquela folha de bananeira que tava aqui nas costas dele, ele arrancou uma folha com a unha. Começou a fazer uma arte. E aí ele me entregou pronto um grilo, um grilo perfeito de folha de bananeira. E foi embora. Me entregou o grilo e foi embora. Não falou mais nada e saiu. Aquilo me deu uma paz na hora. Eu fiquei tão aliviada que eu falei assim: deixa eu pesquisar o significado disso. E aí eu pesquisei, e aí a primeira palavra que veio na pesquisa foi esperança. E ali eu descobri que Deus realmente estava comigo, que Ele estava próximo, que Ele estava perto, que Ele estava em algum lugar. Porque eu vim reclamando com Ele e Ele me deu a resposta. Tenha esperança. Aquilo me aliviou a alma, me deu uma tranquilidade assim. E eu lembro claramente desse dia porque foi o dia que aconteceu minha mudança. Estava passando por uma catarse, eu ainda não tinha conhecido o professor Hélio Couto, mas aquele dia foi o dia da mudança drástica da minha vida, onde consegui me libertar dos relacionamentos abusivos que estavam acontecendo. Cheguei em casa, fiz uma oração, entrei no meu quarto, fiz uma oração e dormi. As coisas foram acontecendo
E depois de um ano eu conheci o meu marido e como conheci meu marido, a gente se casou. Depois disso eu continuei buscando autoconhecimento. As minhas questões sempre foram muito filosóficas de quem é Deus, quem sou eu, por que tô aqui, da onde eu vim, para onde eu vou. Então, desde que eu me lembro que comecei a pensar por mim, ali por volta dos meus 17, 18 anos, eu comecei a questionar. Comecei com essas dúvidas filosóficas. E aí, a partir disso, eu comecei a frequentar igrejas. Só que nenhuma igreja respondia aquilo que eu questionava, as minhas maiores dúvidas. E comecei a buscar. Um certo dia, quando eu estava indo pra academia, era de madrugada, eu lembro. E aí eu entrei numa live, aleatório assim. Enquanto eu tava na esteira, eu entrei na live e aí não prestei muita atenção na live, eu só olhei os comentários da live. E aí eu vi um nome chamado Hélio Couto. E aí meu corpo expandiu, assim, eu olhei aquele nome e aí eu fiquei com tanta curiosidade, me arrepiei, assim. Foi como se eu estivesse esperando receber esse nome. E aí, rapidamente eu saí da live e fui pesquisar sobre Hélio Couto. Aí eu vi um senhorzinho, falei, o que será que ele tem para me ensinar? E a partir disso, eu comecei a fazer o caminho das palestras, mas sem pesquisar sobre nem nada, eu só fui indo, só fui seguindo o fluxo que tinha me apresentado, que tinha sido apresentado para mim ali. E aí eu comecei a devorar aquelas palestras. Eu escutava 2 palestras por dia e quem já escutou as palestras sabe que uma palestra tem 2 horas e meia, 3 horas. E eu ficava durante o meu dia inteiro praticamente escutando palestras. Com uma ânsia, com uma sede, com uma vontade de saber mais sobre o universo, sobre coisas que eu sempre tive dúvidas, sempre questionei e ninguém nunca tinha me respondido. Finalizei o caminho das palestras, pedi a minha primeira onda. Eu estou na minha segunda onda, no final da minha segunda onda. E naquele momento do meu pedido da primeira onda, eu estava muito mal. Gente, eu estava muito mal. A minha vida estava revirada. Eram muitas brigas dentro de casa. Eu tinha saído de um trabalho onde eu ganhava relativamente bem. Eu, todas as áreas da minha vida estavam completamente desnorteadas, sem rumo. E eu pedi minha primeira onda nesse estado. Meu cachorro tá roncando. E aí, a primeira onda chegou e eu comecei a ter catarse, gente,
ali no caminho das palestras mesmo, tá? Ali eu já comecei com os meus processos de catarse. Aí a primeira onda chegou, continuei. Muita catarse, ainda tenho muita. Mas fazem 6 meses, na próxima semana completa 6 meses, que eu estou nesse processo de ressonância harmônica. E eu posso dizer que já houveram evoluções significativas, principalmente na minha busca da minha centelha, do meu eu interior, do meu eu superior, da minha centelha divina, de Deus que está em mim. E cada dia tem sido um processo. Eu até então nunca tinha pegado um livro, gente, pra ler. De lá pra cá eu já li alguns. Tô nessa busca incansável de descobrir quem eu sou, pra onde eu vou, de onde eu vim. Ainda estou no processo. É um processo que eu sei não é fácil. Quem está passando por isso também sabe, não é fácil, mas eu sei que vai valer a pena. Eu busco a conexão com a minha centelha e principalmente essa alegria de ser quem sou, de sair da Matrix, de não ser da Matrix, mas ser quem sou. Bom, gente, esse é o meu primeiro relato dentro desse processo de ressonância harmônica que ainda há de ser extenso, um caminho eterno de busca. E falei um pouco para vocês sobre como que essa busca ela se apresenta pra gente nos detalhes que a nossa centelha sabe que a gente vai conseguir compreender. Então ela apresenta da forma que a gente vai conseguir compreender. Tem até um versículo que eu gosto de comentar sempre, que é aquele de Samuel, onde Deus fala com ele, chamando por ele, e ele entende que aquela é a voz de Deus e fala: Eis-me aqui, Senhor. A nossa centelha, que é Deus, um pedaço de Deus em nós, ela sabe qual a forma que a gente vai reconhecer a sua voz. E naquele meu momento de angústia, ela sabia que apresentando uma pessoa onde me entregasse um objeto significativo, eu entenderia. Então é tão lindo, gente. É tão lindo. É tão lindo. É tão lindo como o universo é. Como Deus é perfeito em todas as coisas. E eu sigo buscando essa conexão. Eu quero tanto, 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 tanto sentir e me fundir e estar perto e estar e sentir. Esse é o desejo do meu coração. E seguimos. Bom, gente, esse foi meu primeiro relato. Voltarei com relatos de novas experiências. Espero que vocês. Nem sei, na verdade, se eu vou postar isso, mas é mais pra
guardar comigo também para ver minha evolução e espero continuar evoluindo a cada dia. Obrigada.